Vamos para a palavra. O Senhor me deu a palavra em Mateus capítulo 22. Vamos para a palavra. Ó Deus Altíssimo, Deus poderoso, Senhor da minha vida. Ó Deus Altíssimo, Deus poderoso, Senhor das nossas vidas. Ó Deus Altíssimo, poderoso, que do céu contempla os maus e os bons. Senhor, Tu és o Deus que contempla todas as coisas. Senhor, Tu sabe aquele que te serve e aquele que não te serve. Senhor, Tu sabe aquele que está em verdade, em espírito. O Senhor é aquele que nos sonda os nossos corações. O Senhor é aquele que conhece o profundo, o oculto e o escondido. Ninguém se esconde do Senhor. Ninguém se esconde porque os teus olhos estão em todos os lugares, contemplando os maus, contemplando os bons. O Senhor contempla todas as coisas e o Senhor virá com a tua justiça. O Senhor virá arrebatar a tua igreja. O Senhor virá buscar aqueles que se lavaram pela palavra, que se limparam pela palavra, que estão em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus querido, Deus de poder, esse Deus poderoso que eu glorifico e exalto, esse Deus que é poderoso para fazer todas as coisas, esse Deus que deu o seu Filho pela nossa salvação, pela nossa libertação, pela nossa redenção, esse Deus todo-poderoso que é pelos pobres, que é pelos enfermos, que é por aqueles que te buscam, esse Deus todo-poderoso que muda a nossa história, esse Deus todo-poderoso que cura o canceroso, que cura essa pessoa enferma, esse Deus todo-poderoso que continua fazendo milagres e maravilha, esse Deus todo-poderoso que continua abrindo porta, fechando porta. O Senhor é Deus que faz todas as coisas. Mateus capítulo 22, que Deus abra o nosso entendimento, que Deus venha curar nessa palavra, salvar e libertar. Mateus capítulo 22 fala o quê? A parábola das boldas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo... Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo... Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes a parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a certo rei que celebrou a bodas do seu filho, a festa de casamento, né? E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Quem era esse reino? Quem era esse rei? Esse rei é Deus. Quem era o filho? Esse filho é Jesus. E as bodas era do filho. E as bodas é de Cristo. Então aqui Deus, ele preparou a bodas, ele preparou a festa e ele mandou chamar os convidados para essa festa. Bom, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Todos os dias nós estamos chamando você para essas bodas. Todas as madrugadas. Por que eu digo nós? Porque tem muitos pregadores da palavra, muitas pregadoras da palavra. Então, todos os dias nós estamos chamando vocês para as bodas, para essa festa, louvado para essa mesa, para esse banquete. Mas as pessoas querem bênção, mas não querem vir para as bodas. Mas as pessoas querem a sua felicidade no carro, a sua felicidade no dinheiro, a sua felicidade no homem e numa mulher, mas não querem a sua felicidade em Cristo. Então aqui ele enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. E muitos não querem até hoje vir para as bodas. Então o Senhor está chamando, o Senhor está convidando. E o que me chamou muita atenção quando eu estava lendo a palavra antes de abrir a live, foi algo que o Senhor falou no meu coração, que Ele vai falar a vocês. Depois enviou outro servo dizendo: Dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado. E o Senhor brandou no meu coração: a mesa está preparada. Falta pouco, gente. Falta pouco para a vinda de Jesus. Você está achando que ainda não vai demorar? Você acha que vai demorar? O Senhor, quando Ele me deu essa palavra, quando Ele chegou aqui nesse versículo, Ele disse: Filha, a mesa está preparada. Diz para o meu povo que a mesa está preparada. Eu estou convidando o meu povo, eu estou mandando os meus, eu estou alertando os meus, eu estou falando com os meus. O mundo não me quer. O mundo não quer Jesus. O Senhor está falando com o povo dele.
É com aquele que está na presença dele, é com aquele que está lá dentro da congregação, é com você que entra aqui nas lives cristãs. E ele diz, olha só, depois enviou outro servo dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho meu jantar preparado, já está tudo preparado. Louvado seja Deus para esse grande evento. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Ele está chamando você. Ele está nos chamando. Vinde participar do corpo de Cristo, da mesa de Cristo. Vinde participar do reino de Cristo. Louvado seja Deus, você está colocando a tua felicidade no reino do mundo. Você está colocando a tua felicidade no dinheiro, na casa, no homem, na mulher, no céu. Está colocando a tua felicidade nos prazeres, mas o Senhor está dizendo, ei, a mesa está pronta. Convida eles, fala para eles se preparar para as bodas. E ele disse aqui, porém eles não fazendo caso. Todas as madrugadas eu estou aqui dizendo, volte para Jesus, aceite Jesus, receba Jesus no seu coração, abra a porta do seu coração para Jesus, mas as pessoas não estão nem aí. As pessoas estão afastadas do caminho. As pessoas dizem, não tenho força. Você não tem força de quê que você não tem força? Você não tem força de dizer sim para Jesus? Você não tem força de pedir perdão de Jesus? Você não tem força de se arrepender do teu pecado? Que força é essa que você quer para a tua vida? Então tem pessoas que dizem assim, não, irmã, eu não volto para a casa de Deus, para a presença de Deus, porque eu não tenho força. Que força que tu quer, pelo amor de Deus? Que força que tu quer? A força para tu se arrepender dos teus pecados? Porque para nós voltarmos para a casa do Pai, a gente tem que se arrepender. Senhor, eu errei, mas eu estou aqui arrependida. Eu estou aqui pedindo perdão dos meus pecados. Eu estou aqui, Senhor, pedindo para que o Senhor me ajude. Eu estou aqui dizendo que eu não sou digna de estar nessas bodas, mas eu estou aqui. Louvado seja Deus. Porém, eles fazendo caso, nem deram caso, gente. Desfizeram, né? Desfeitam. Eles não dão caso, a gente está falando, Jesus está voltando, a gente está falando, se arrependa, a gente está falando, converta-se, a gente está falando, te prepara, a gente está falando, edifica a tua casa, a gente está falando, coloca Deus em primeiro lugar no teu coração, que louvado seja Deus, mas as pessoas não querem. As pessoas não querem. As pessoas querem cura, as pessoas querem casamento, as pessoas querem prosperidade, as pessoas querem seus bens materiais, mas as pessoas não querem Cristo. Não querem estar preparado para a vinda de Cristo. Louvado seja Deus. Porém, eles não fazendo caso, foram para o seu campo, olha aí, foram trabalhar. São pessoas que só se preocupam com trabalho, só se preocupam com material. Aí você vai e diz assim, irmã, eu não tenho que trabalhar, tem que trabalhar, mas você tem que ter tempo para Deus. Tem que trabalhar, mas você tem que ter tempo de buscar a Deus. Ele disse na palavra dele que há tempo para todos, para todas as coisas. Ele não está dizendo para você não ir trabalhar, mas ele está dizendo, te prepara para as bodas. Ei, eu estou te convidando para as bodas. A mesa está preparada, te prepara. Louvado para esse grande evento, te prepara para o arrebatamento. Vai trabalhar, mas esteja preparado, esteja com o coração limpo, esteja com o coração arrependido, esteja com o coração em Cristo. Que o nosso coração tem que estar em Cristo, louvado seja Deus. Porque muitos, o seu coração está no trabalho, o seu coração está no dinheiro, o seu coração está no casamento, o seu coração está na prosperidade, mas o seu coração não está em Cristo. Vá trabalhar, mas que o teu coração esteja em Cristo. É isso que nós temos que entender. Ele não está dizendo para as pessoas não trabalhar. Não é isso, pelo amor de Deus. Não finja que você não é ignorante. Porque ignorante você não é. Muitos querem só rebater a palavra. Mas não tem nada de ignorante. Louvado seja Deus, são rebeldes, são apenas aqueles que zombam da palavra, são apenas aqueles que contendam com Deus. Louvado seja Deus engrandecido. Então, tem pessoas que colocam o trabalho em primeiro lugar. Tem pessoas que colocam o casamento em primeiro lugar, a prosperidade em primeiro lugar. Tem pessoas que colocam a sua saúde em primeiro lugar. Vai morrer por Cristo? Como Paulo morreu? Vai morrer por Cristo como Pedro morreu? Vai morrer por Cristo como João morreu? Vai morrer por Cristo como todos aqueles apóstolos morreram? Vai morrer por Cristo? Louvado seja Deus, nós vamos morrer por Cristo?
Louvado seja Deus. Ou vamos colocar a nossa saúde em primeiro lugar? Ou vamos perder a vida? E vamos perder a vida. E ele pega e diz: e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e o mataram. Olha só, os primeiros que foram enviados para convidar, eles voltaram e disseram que muitos iam para o seu trabalho, que muitos iam casar, iam fazer suas coisas. Aí ele enviou outros a convidar. Só que agora, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram pior. Eles mataram aqueles que foram convidar eles, que é o que está acontecendo, né? Quantos estão morrendo por causa de quê? Por causa de levar o evangelho. Quantos estão morrendo? Talvez você não veja, talvez você não acompanhe. A igreja perseguida, o que ela tem morrido por causa de quê? Que está anunciando o evangelho, que está anunciando, que está convidando para essas bodas. E ele pega e diz aqui, o que foi que aconteceu? Mataram. E tudo já pronto. Porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, né? Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, e tudo já pronto, vinde as bodas. Porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolorizou-se. Deus ficou triste. Deus está triste, encolorizou-se e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. É por isso que a gente tem visto aí muitos homicidas sendo destruídos, muitas cidades sendo incendiadas com bombas. Por quê? Porque foram pessoas que tiraram a vida daqueles que levaram o evangelho. Tudo está escrito na palavra de Deus, gente. Tudo. Então preste bem atenção. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos, gente. Por que eles não eram dignos? Porque eles não aceitaram o convite. Quando fala aqui dignos, é porque essas pessoas, em vez de elas aceitarem o convite, aceitaram, elas fizeram caso. Elas foram cuidar dos seus bens, elas foram cuidar do seu casamento, foram cuidar de casar, foram cuidar de procurar essa felicidade. Tá entendendo? A sua felicidade material, não a sua felicidade com Cristo. Louvado seja Deus, engrandecido. Então ele está dizendo aqui, e os servos, e depois, aí ele pega e diz: então disse aos servos as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrardes. Ele está entendendo? Então o Senhor, ele está vendo, se eu não quero dar valor à palavra de Deus, dar valor a esse convite, estou aqui na live, não estou pregando a palavra, orando, mas se eu não estou preparada para esse evento, se eu não aceito estar nesse evento, o que vai acontecer? O Senhor vai colocar outra pessoa no meu lugar. Vai colocar outra pessoa. Louvado seja Deus. Se a igreja dele está preocupado com a felicidade, está preocupado com a prosperidade, está preocupado com o casamento, está preocupado com a casa, se a igreja dele não está fazendo caso de estar preparado para a vinda de Jesus, ele vai mandar chamar outros. Ele vai mandar convidar outros, gente. Ele vai convidar pessoas que, louvado seja Deus engrandecido, que você vai dizer, mas esse aqui entrou? Louvado seja Deus. E escute a palavra de Deus. E depois a saída dos caminhos e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons. Olha aí.
Então, os bons e os maus vão estar nesse evento, hein? Presta bem atenção. Aos olhos, aos nossos olhos, a gente diz que essa pessoa é má, mas só o Senhor conhece o coração e a intenção, gente. Só o Senhor conhece os nossos corações. Às vezes, aos teus olhos, tu está dizendo que essa pessoa é má, e aos olhos de Deus, ele não é má, ela não é má. Presta bem atenção, louvado seja Deus. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quando o encontraram, tanto os maus como os bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, aí o rei entra. Olha que benção, olha que maravilha. Eu me coloco nesse evento, gente. Eu entro na palavra e eu fico imaginando esse acontecimento. Estar na presença do rei, estar à mesa com o rei. E aqui Jesus está mandando chamar você. Aqui Jesus está mandando chamar a muitos que estão ouvindo essa live. Está te convidando para estar à mesa. Interessante que eles estavam à mesa e ele pega e diz aqui: e o rei, entrando para ver os convidados, bom dia, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. Aí o rei olhou para os convidados e viu que tinha um que não estava a caráter da festa, não estava com vestes nupciais. Isso aqui é maravilhoso, gente. As vestes que nós temos que ter, né? E o rei, agora presta atenção no que ele fala. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: amigo, olha como é que ele chama. Ele não trata mal, não, ele trata bem. Ele diz assim: amigo, como entraste aqui? Não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Aí essa pessoa ficou calada. Disse então o rei aos servos: amarrai os pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você prestou atenção que ele chamou os bons e os maus? Então, aqui nessa festa, tinha pessoas boas e pessoas más. Aí o rei entrou, viu todos os convidados e o olhar dele foi para onde? Para aquele que não tinha as vestes nupciais. Você sabe o que é as vestes nupciais? As vestes nupciais é o nosso coração. É o nosso coração, louvado seja Deus, engrandecido, que não está limpo. Se o teu coração não estiver limpo, meu querido, tu vai ser tirado dessa mesa. Tu vai ser tirado do reino de Deus. E nós precisamos. A veste nupcial representa a justiça de Cristo. Se nós não tivermos em Cristo, que Cristo não tiver no nosso coração, esse convidado, ele estava lá, mas ele não tinha Cristo no seu coração. E aquele que não tem Cristo, não é na boca para fora, gente. Jesus na boca é muito fácil, falar a palavra de Deus é muito fácil. É só você estudar uma teologia que você já está pregando, que você já está falando. Você já é um mentor, uma mentora. Agora, saber se tem Jesus no coração é outra história. Ter Jesus no coração, ter essa veste preparada para entrar no reino do céu é outra história. Louvado seja Deus engrandecido. Então, essas vestes, não é esse vestido que eu estou usando. As vestes não é uma roupa material. As vestes é o nosso coração, é a nossa alma. Se a nossa alma não está em Cristo, se o nosso coração está em Cristo, nós vamos ser lançados fora. Estão entendendo? Mas é uma graça divina que transforma o indivíduo. Cristo, só o Espírito Santo pode transformar a nossa vida. Lembra lá que eu falei para vocês, se você tem Jesus na sua vida, você vai saber amar a tua esposa.
Mesmo ela sendo uma pecadora, mesmo, você vai ajudar a tua esposa ela vir para a luz. Se você tem Jesus na tua vida, tu vai saber amar teu esposo. Mas se nós não temos Jesus na nossa vida, a gente não sabe amar. Nós não sabemos amar. Mas se Cristo está na nossa vida, nós vamos saber amar. Louvado seja Deus e agradecido. Não é uma roupa física, mas é uma graça divina que transforma o indivíduo simbolizando o abandono do pecado. Então, gente, são pessoas que até são mal. Lembra lá que ele convidou os maus e os bons? Ele convidou os maus e os bons. Mas só que o quê? Era maus, era pessoas más, porque de repente acaba pensando em alguma maldade, acaba ali falando alguma maldade, acaba fazendo alguma maldade, mas o seu coração está limpo, só é da boca para fora, né, que fala aquela maldade, mas não com intenção. Tem pessoas que falam maldades, palavras má, mas não com intenção do que aconteça. O abandono do pecado. Então, as vestes nupcial é esse abandono do pecado, esse teu coração limpo. Você pode até errar, né? Pode até errar ali, mas não vai ficar no erro, não vai ficar no pecado, não vai permanecer no pecado, você vai se arrepender. Então, isso, o que significa essas vestes? O que me leva a ter essas vestes? O que me leva a estar preparada para essa mesa? O que me leva para estar preparada para esse encontro? É o arrependimento dos meus pecados. Ele convidou pessoas boas e pessoas más. Só que essas pessoas más estavam arrependidas dos seus pecados. Tá entendendo? São pessoas que praticam ali o mal, mas elas se arrependeram dos seus pecados. Então é isso que o Senhor está falando. Louvado seja Deus, a gente tem que estar preparado para esse grande evento. Você está vendo, você tem visto os acontecimentos. A palavra de Deus está se cumprindo. É guerra, é nações contra nações, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Os inimigos têm sido da própria casa, os inimigos têm sido da própria congregação, os inimigos têm estado cada vez mais ao nosso redor, mais perto de nós. As leis estão sendo injustas, o certo virou errado, o errado virou certo. Então a gente está vendo pragas, pestes, a gente está vendo tudo o que está acontecendo. Se nós não estivermos preparados, gente, as trombetas estão soando. As trombetas estão soando. Os acontecimentos estão aí na nossa cara. Os acontecimentos estão aí nos noticiários. A gente está vendo, nem que você não queira ver. Se você entrar aqui na plataforma, vai passar algum vídeo que vai mostrar para você algum acontecimento. Louvado seja Deus, engrandecendo da vinda de Jesus. E ele veio dizer para mim e para você, minha filha, a mesa está preparada. Fala para o meu povo, convida o meu povo, e que eles estejam preparados, que eles estejam arrependidos, que eles estejam com o coração preparado para esse grande evento. Porque se nós não tivermos com o coração limpo, nós vamos ser lançados fora. Nós não participaremos das festas da boda do Cordeiro. Maranata, louvado seja Deus. Quem é o noivo? Quem era o rei? É Deus. Quem é o filho do rei? É Jesus. Quem é o noivo? É Jesus. Quem é a noiva? É a igreja. A igreja é a noiva, louvado seja Deus e engrandecido. E o Senhor, ele já disse que a mesa está preparada. E ele está dizendo, te prepara. Agora ele só tá enviando os convites. Ele está chamando você. Ele está chamando a nós. Ele está dizendo, fala, convida. Convida todos que tu está encontrando. Convida todos que entram na tua live. Todos são convidados para esse grande evento. Para as bodas do Cordeiro. Louvado seja Deus para o grande evento que a igreja está esperando, que a noiva está esperando. Aqui entrou várias mulheres dizendo que o marido foi embora. O que essas mulheres estão esperando? Que o marido volte.
E a igreja está esperando que Jesus volte. E a noiva de Cristo está esperando que o noivo venha buscá-la. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E você que está afastado do caminho, volte para o caminho. Volte para o caminho, porque Jesus está voltando. E o Senhor veio falar com você aqui nessa palavra, veio falar comigo e veio dizer que a mesa está preparada. Que a mesa está preparada. Se arrependa do teu pecado. Limpe o teu coração. Deixa o Espírito Santo edificar a tua vida. Deixa o Espírito Santo te converter, te transformar. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Louvado seja Deus. Deixa o Espírito Santo fazer a obra na tua vida. Deixa o Espírito Santo te envolver. Ele está dizendo, volta porque Ele está voltando. E Jesus está te convidando. Volta. Volta para casa. Volta para casa, volta para Cristo. Entendemos a palavra? Voltamos para Jesus? Vamos estar com o coração preparado? Senhor Jesus, jogue por terra todo gigante que luta contra você na vida financeira, na vida sentimental, na vida espiritual, na tua saúde. Que o Senhor que está na nossa vida, que está na nossa frente, que peleja por nós, que peleja pela tua família, derrube esse gigante, abra o mar para nós passar pelo poderoso nome de Jesus. E que o Senhor te dê a vitória. Que o Senhor te dê a vitória nesse dia, que o Senhor te livre das balas perdidas, dos malfeitores, dos sanguinários, dos violentos, que o Senhor te livre, que o Senhor guarde a tua entrada, a tua saída, guarde a tua família, que o Senhor resgate a tua família, que o Senhor resgate, louvado seja Deus, o teu esposo, a tua esposa, que o Senhor te dê um novo coração, um coração quebrantado, um coração que ame a Deus como Ele te ama, que ame a Cristo como Ele te ama, louvado seja Deus. Oh Deus querido, Deus de poder, Senhor, Tu és poderoso para mudar a história. És um Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, que pode curar vidas aqui, que pode libertar vidas aqui, que pode entrar com providência, que pode abrir portas, vai tocando nos ossos, vai tocando no rins, vai tocando no sangue, vai tocando no coração, vai tocando, meu Deus, nos órgãos, vai colocando em ordem o que está em desordem, toca nessa vida que está com câncer. Jesus, Tu és o Deus que faz milagre, Deus que abre porta, Tu és Deus que fecha a porta, Tu és Deus, Senhor, que dá vida, que tira a vida, Tu és o Deus que livra, Tu és Deus que cumpre promessa, Tu és Deus que faz acontecer o impossível na nossa vida, Tu és o Deus do impossível. Para nós parece impossível, mas para o Senhor não é impossível. Venha com Teu agir, venha com a Tua luz aonde as trevas, que a Tua luz, Jesus Cristo, dissipe essas trevas desse lar, dessa empresa, desse hospital, desse pronto-socorro, dessa UTI, que a Tua luz, Senhor, meu Deus, brilhe nos nossos corações, brilhe no nosso lar, brilhe na nossa casa. Vai, Jesus, aonde não posso ir. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e nos dê a paz. Que a paz de Cristo esteja no nosso coração.